Irmãos, nós temos um canal no YouTube. Aleluia. Só tem um aleluia, mano. Eu acho que eu entrei na igreja errada, não pode? Olha os barulhos que não vieram. Senhor, nós oramos pelas crianças, Pai, que eles venham entender e compreender a palavra que será pregada. Guarde os teus filhinhos ali, também as professoras da graça e sabedoria, em nome de Jesus, amém? Pode passar pela porta das ovelhas ali. Irmãos, nós temos um canal no YouTube, é Ministério Evangelístico Reino Eterno. Vai lá, se inscreve, deixa um aleluia, para nós divulgar o Evangelho. Aleluia. Amém? Compartilha, manda para algum amigo teu aí, compartilha, tem bastante pregação, tem louvores lá, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Tá bom? Em nome de Jesus, pode. Vamos lá então, Mateus capítulo 7 e o versículo 24 em diante. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus, tá? Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. É que às vezes a gente faz planos e nada acontece como a gente quer. É ou não é? Aleluia. Às vezes nós fizemos planos e as coisas não acontecem como a gente quer. Aleluia. A Bíblia diz que o coração do homem planeja, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Então, fica tranquilo aí com o teu coração, fica em paz e respira, para um pouquinho, pensa e analisa. Espera Deus dar a direção para ti. Não tem nada a ver com a mensagem, não é para alguém aí. Aleluia. Pega esse mistério aí, profeta. Tá bom? Glória. Espera um pouquinho, dá um pause aí, pensa, raciocina, conversa com o pai, espera para o papai te dar a direção. Às vezes nós queremos fazer algo que a gente acha, mas Deus sabe lá na frente. Ele é perfeito. Aleluia. Preciso. Glória a Deus. Não erra nunca, não falha. Aleluia. Amém? Existem duas posições. A vontade de Deus e a permissão de Deus. A vontade de Deus é a gente estar naquilo que Ele realmente quer. A permissão Ele permite, mas não é o que Ele gostaria. Aleluia. Tá bom? Espera mais um pouquinho, aguarda. Deus Ele é fiel para dar a direção. Fique em paz. Tá? Ele vai dar a direção para ti. Pode ter certeza. Você não veio para cá em vão. Deus Ele é fiel. E Deus vai confirmar. Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Glória. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Vamos ver se eu consigo. Versículo 24 de Mateus capítulo 7 diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, Jesus falando aqui, né? Ele será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Toma o teu assento, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Quando Jesus está falando aqui sobre os dois fundamentos, os dois alicerces, Jesus está encerrando o seu sermão do monte, capítulos 5, 6 e 7. Ele, em algumas versões, Jesus vai terminar ou iniciar esta passagem que fala sobre os dois fundamentos. Ele vai dizer assim, finalmente, ou seja, Jesus vai estar dizendo assim, para concluir, existem dois tipos de pessoas. Ele vai dizer, aquele que constrói a casa na rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. Ele vai chamar aquele que constrói a casa na rocha de prudente e ele vai chamar o outro de insensato. Jesus aqui ele vai fazer uma comparação. Você sabe muito bem, a Bíblia vai dizer que o semeador saiu a semear. E ele saiu e foi lançar a sua semente. E lançando a sua semente, a Bíblia diz que o semeador lançou, e uma parte da sua semente caiu no meio das pedras, uma parte da semente caiu na beira do caminho,
Uma parte da semente caiu no meio dos espinhos e uma parte da semente caiu na terra boa. Essa terra é o coração. Aquele que cai em terra boa é aquele que ouve a palavra, recebe ela com alegria, ele pratica ela, ele vive ela, ele continua com aquela fé. Aquela semente que caiu no meio dos espinhos, ela é sufocada pelos cuidados da vida, as preocupações da terra. Ela sufoca e ele não consegue crescer. Aquele que cai no meio das pedras, ela não tem raiz profunda e ela também logo acaba não fica consolidada. E aquele que cai na beira do caminho, os pássaros do céu vão lá e pegam aquela semente e tiram. Eu quero crer que nessa noite todos nós aqui somos terra boa para receber a palavra, para essa palavra frutificar e nós darmos fruto para o reino de Deus. Quando Jesus vai falar também dessa parábola do semeador, ele também fala acerca de que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus. E Jesus aqui, ele usa quando Jesus vai pregar e ele fala por parábola, Jesus pregava simples. E coisa linda é a simplicidade do evangelho. Quem estava no culto ontem percebeu um culto simples, mas objetivo. A palavra que veio, que nem aquela garoinha, né? Veio no final e encharcou todo mundo, né? Então Jesus ele vai dizer, ele vai comparar com um trabalhador que está arando a sua terra. E nos tempos de Jesus, o arado ele era um instrumento de madeira. E como as terras lá tem muita pedra, o que está conduzindo o arado, ele tem que andar focado. Aleluia. E ele tem que fazer o seu serviço com esse, ele tem que observar. Se ele desperceber e olhar para trás, ele pode bater com o arado numa pedra, e naquele tempo quebrar o arado era muito caro. Por isso que ele diz, não pode olhar para trás. E às vezes, nós, servindo a Deus, às vezes bate uma vontade de olhar para trás. E nessa noite, eu quero te convidar a nós, eu e você, dar uma cavadinha na nossa vida espiritual. E quem sabe, se o teu alicerce não estava bem firmado, e eu sempre falo que toda construção, ela tem que ter uma base conforme a construção. Por exemplo, um prédio, ele tem que ter um bom fundamento para aguentar 10 andares, 15, 20, é ou não é? Uma casa já tem um outro fundamento. Então, a Bíblia diz que o nosso firme fundamento é a fé. Aqui ele está falando da casa na rocha, a rocha é Jesus. Você vai perceber nessa parábola que as duas casas foram construídas, e se nós olhar aqui falando de casa, as duas são iguais, idênticas. Mas o que muda é o que não se vê, o fundamento, porque o fundamento fica embaixo da terra. Aleluia. O que não se vê é a minha e a tua vida com Deus. A nossa vida de oração, a nossa vida de leitura, a nossa vida de santidade, a nossa vida de dedicação ao Evangelho. Aquela madrugada que você acorda, ninguém vê, mas é o teu fundamento, sendo alicerçado na presença do Senhor. E ele vai falar que aquele que ouve as minhas palavras, a Bíblia diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente vai ouvindo, vai acrescentando a fé é o firme fundamento, e nós vamos se alicerçando com Jesus. Aleluia. A cada culto que a gente vê, a gente vai firmando mais na rocha, mais na presença de Deus. A gente vai criando raiz. Glórias a Deus. Então ele vai falar aqui. Então nós temos aqui quem ouve, e ele vai dizer quem pratica. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Aleluia. Temos que ouvir e colocar em prática. Você está me entendendo, profeta? Aleluia. Pronto. Então ele vai ouvir, ele vai praticar, e Jesus agora ele vai fazer uma comparação. Vai comparar os dois. E um vai ser o quê? O prudente. Provérbios 13, e versículo 16 diz assim, ó, toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna público a sua tolice. Veja que o prudente, ele ainda precisa ter sabedoria. Tem alguém aí?
São duas coisas bem distintas. Aí eu te pergunto hoje, se nós olharmos aqui, cada casa espiritual que tem aqui é uma construção. Mas e o fundamento, como é que está? Aleluia. Será que se bater um vento, né? Bater um ventinho, a casa vai cair? Vamos lá. Nós fomos edificados. Eu marquei aqui algo sobre edificação. A Bíblia diz em Pedro, no capítulo 2, e o versículo 4, e o 5 diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, eu e você, como pedra que vive, somos edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor, e isso veio do céu agora, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer algo acerca de casa. Hoje o negócio é casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, é casa. Quem é construtor aí, trabalha com obra, pastor José, né? Trabalha com obra. Glória a Deus. Hoje a conversa é casa. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: que quando o espírito mau, saindo do homem, ele anda por lugares áridos, procurando uma casa, porém não acha. Então ele torna para a casa aonde ele habitava antes. E chegando naquela casa, pessoa, ser humano, ele acha aquela casa limpa, varrida e adornada, vazia. E ele vê a casa vazia, ele volta, chama 7 espíritos piores do que ele e habita naquela casa, e aquela casa se torna pior do que o estado anterior. Limpar a casa, o Espírito Santo faz, mas encher ela é eu e tu. Aleluia. Para nós se encher de Deus, nós temos que cavar para nós firmar o nosso alicerce. Porque se o inimigo, o espírito que habitava naquela pessoa sai e ele volta, ele pensa: epa, já me expulsaram dali. Vou fazer o seguinte, vou trazer mais 7 parceiros meu pior. E agora não vai mais ter como nós sair dessa casa. E o estado se torna pior. Como é que está a tua casa? Como é que está aqui dentro? Quando o Espírito Santo ele quer entrar em alguém, a palavra do Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia. Ele quer entrar e fazer morada. Eu falo isso muito, vou falar de novo. O entrar e fazer morada é assim. Vamos comparar a nossa vida espiritual com uma casa física, construção, ambiente. Ele chega na casa e ele bate na porta da casa: posso entrar nessa casa? Aí, por favor, entra. Só que é o seguinte: senta aí na sala, não mexe no quarto, não abre a porta da geladeira, não vai ali, não vai lá, fica aí. Não mexe no meu celular, não vai no histórico do meu notebook, e o silêncio tomou conta da casa. Aleluia. Aleluia. Ele habita aí. O Espírito Santo, ele quer entrar e ele quer fazer morada de verdade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele entra na pessoa, quando ele vem, ele vai nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Aí você vai começar. Eu acho que essa semana eu vou fazer um serviço. Desinstalei, um amigo meu tem uma relojaria, desinstalei os ar-condicionados que eu tinha instalado, ele mudou de sala. Desinstalei, levei para casa, fiz a higienização e fui instalar novamente. Ele é cristão. E ele falou algo tremendo. Ele disse: meu varão, a minha conversão foi muito tremenda, porque eu me converti primeiro e minha esposa depois. E ele disse: mas a minha esposa gostava de balada. E o meu pastor falou assim para mim: vai com ela na balada. Eu disse: pastor, não vai com ela. E ela queria discipular para se batizar. Eu disse: não, vamos discipular. Fez discipulado. E ela indo para a balada. Não, pode ir com ela. Olha só. Ela fez discipulado, se batizou.
Eles passou ali uns dias, tinha uma festinha lá, uma balada, vamos pra balada, vamos. Chegaram, ele foi, o pastor disse que era para ele ir. Chegou na balada, ela disse que não deu 5 minutos. Ela disse, o que eu estou fazendo aqui? E ela começou a ficar ruim, sentir mal naquele lugar, assim, para ele assim, ei, vamos embora. Ele disse, não, vamos ficar mais um pouquinho. Não, vamos embora agora. Eu não quero mais ficar aqui. Sabedoria do pastor. Olha a sabedoria desse homem. Não, vai pra balada. Quando eu chamo os doidos para vir para a igreja, não, mas eu fumei, eu digo, fuma mais um e vai. Eu falo assim, vai bem louco mesmo, a droga, fuma prensa, bem chapado. Ah, eu bebi um litro de cachaça, termina o litro e vamos pro culto, cara. Aleluia. Porque se for pegar um camarada de decisão, eu fui doido, a minha mãe tá aqui, ó. Fui doido, a minha mãe sabe. Vou esperar o camarada deixar de ser doido para vir pro culto, ele não vem, irmão. Eu digo, vem maluco de uma vez. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele quer fazer o que na nossa casa? Aleluia, Jesus. Ele chega na casa, eu me lembro quando eu comecei a ir para a igreja, eu tive um sonho. E no sonho assim, eu entrava numa casa, era uma casa de madeira velha, feia, e eu entrava naquela casa, eu quebrava aquela casa toda. E eu saía daquela casa, eu acordei atribulado, digo, meu Deus, vou passar uma luta, já fica preocupado, novo convertido, né? Tudo prova, tudo assim, fica assim querendo andar, querendo aprender as coisas, querendo não falhar com Deus, deve ter mais sabedoria. Contei um sonho para um amigo meu, um servo do Senhor. Eu tive um sonho assim, tal, e ele orou e disse, irmão, sabe o que é esse sonho? É a tua casa espiritual. Que tu era essa casa velha, feia aí que tu quebrou. Agora tu não é mais, tu é livre. Tá fora disso aí. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele quer entrar. Dá licença, pastor Edson, por favor. Posso entrar na tua casa? Opa, entra aí. Posso mexer na geladeira? Mexe na geladeira. Eu vou lá no teu quarto. Opa, pode. Eu queria ver aqui o teu celular, pastor. Posso ver o que tu anda fazendo? Puxa, fica à vontade. Mexe nesse trem. Pastor, pode? Pastor, isso pode. Tudo pode. Aleluia. Eu preciso tirar tudo aquilo que me arremete ao passado, para que eu não corra o risco de me afastar. Eita. Então ele está falando aqui, Jesus está falando de duas casas, que se nós olhar na igreja, glória a Deus, estou vendo você bem agora. Se nós olhar na igreja é tudo casa, mas a gente só se Deus revelar, e Deus revela, né? Quando Ele quer, é óbvio, né? Deus não envergonha ninguém, não constrange ninguém. Se Ele revelar, vai ser para edificação da casa. Você está entendendo? Olhando assim é tudo casa, mas nós não sabemos como é que está da terra para baixo, como é que está o fundamento. Aleluia. E Ele vai dizer assim, vamos lá Jesus, me ajuda aí, está cedo, ô glória. Parou de novo, irmão. Porque eu estava pregando, o relógio parou, irmão. Eu pregando, os irmãos, meu Deus, esse homem não para. Vamos lá. Então o que tinha edificado a casa na rocha, estava firme com Jesus. Posso interpretar e pregar, vinha para a igreja, vinha para a oração, ia para a montanha orar, acordava de madrugada, lia a Bíblia, tirou, disse Espírito Santo, entra aí, faz a faxina. Aleluia. Tira esse tapete, embaixo do tapete está cheio de coisa escondida, tira isso aí, bota fora esse negócio. Eita! Aleluia! Eu lembro o dia que eu botei meu CD de rap fora, meu, que tristeza. Ah, Jesus! Lá vai meu CD de rap. Eu botei lá fora, passou um menino, ô Tocha, tu jogou fora, eu não posso pegar, eu joguei fora, ele catou, levou. Pensei, poxa, devia ter quebrado tudo ainda. Que raiva! É, porque não me convinha mais. Não me convinha mais. Então ele vai dizer que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E daí o que aconteceu? Veja que há dois tipos: casa na rocha, casa na areia. Mas tem dois tipos de pessoa, mas a adversidade é a mesma. Você sabe que o dia difícil, a batalha, a adversidade, o problema vem para todo mundo. Tanto para nós como para aquele que não serve a Deus, que está lá fora. Vem. É ou não é? Pronto, vai vir para todo mundo. A diferença é o que a gente faz. É ou não é? Dá um
problema, quem está lá fora, quer saber de uma coisa? Pode encher a cara. Quer saber de uma coisa? Eu vou. É ou não é? Vou chutar o pau da barraca, né? Chutar o balde. A gente não, a gente vai orar. Vem um problema, a gente vai orar. Aleluia. Vem uma adversidade, a gente vai orar. A gente vai falar com o dono da nossa vida. Aleluia. Não vivo mais eu, Paulo falou, mas agora Cristo vive em mim. Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Eu morri para essa terra. Irmão, bota um caixão aqui, um defunto, e dá um cigarro de maconha e diz para ele assim, fuma aí. Vai fumar, não? Bota um defunto que dá um copo de cachaça. Toma um gole, vai tomar? Porque está morto. Assim somos nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Aleluia. Eita! Aí a adversidade veio. A Bíblia vai dizer o quê? Que veio as torrentes, né? O que é torrente? Você sabe que lá em Israel só tem um rio, que é o Rio Jordão, fluente, água. Turva, mas tem. Os lugares secos e áridos, eles não têm, mas quando dá as chuvas, aquele lugar enche, vem as torrentes. Aquela chuva torrencial enche aquele lugar, vem tudo. É isso que ele está falando. Parece que não tem nada, daqui a pouco vem. Bom, mas o que está na rocha, eita glória! Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, bateu com força. A Bíblia diz que bateu com força. Aleluia. Tem vez que a prova vem, né, cara, e bate com força. E você fica assim, meu Deus! Agora acabou para mim. Não acabou, você está na rocha. Aleluia. Você está firme com Jesus. Mas o que estava na areia, a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. Grande a sua queda. Como está a nossa casa espiritual? Aquele espírito mau, quando ele sai, ele vai para lugares áridos. Mas como em lugares áridos? Espírito não habita em coisas, né? Espírito não vai habitar nisso aqui, não. Você tem um corpo físico, né? O que é lugar árido? São pessoas sem o Espírito Santo de Deus. Sabe o que o Espírito, sabe que os demônios querem destruir? Essa fonte de água viva que sai de dentro de ti. Aleluia. Ele quer entulhar os poços. Ele quer fazer com que você não acredite mais no propósito que Deus tem na tua vida. Ele sabe o teu potencial. Ele sabe até onde ele pode te levar e te usar e mudar toda a história da tua vida. E ele tenta destruir de várias formas. E nós somos bombardeados praticamente diariamente por diversas situações. Quantas vezes eu vim por culto animado e de repente, bum, estoura uma bomba e eu passo vários dias assim, eu digo, meu Deus, perco o sono, não durmo, fico ruim, dá dor de cabeça, o estômago já não dá, eita, atrapalha tudo. A adversidade ela vem, mas nós temos que entender que Deus está com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, Aleluia. mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia, Jesus. Eu falei para alguém hoje, Deus de poder e Deus da glória. se você crê que Deus é na minha vida, a pessoa disse sim. Você crê que Deus me chamou, que eu tenho um chamado, que eu sou pastor da igreja, que Deus me chamou, me vocacionou para isso? Sim, eu creio. Eu digo, então ouve aqui o que Deus manda eu falar para ti hoje. Presta atenção no que Deus está falando contigo. Eu fico tão preocupado com cada casinha que tem aqui espiritual. Deus sabe, irmão. É que nem Paulo. Paulo disse, eu sinto dores de parto. Eu fico com medo de perder para ter que ir lá resgatar e trazer de volta. Me dói no coração quando eu vejo alguém que está mais ou menos. Mas quando tem alguém mais ou menos, irmão, e
E eu chego para essa pessoa e falo: rapaz, irmão ou irmã, Deus tem me mostrado que você não está bem. Se a pessoa está com o coraçãozinho humilde, ela vai dizer verdadeiramente: pastor, eu preciso de ajuda. Para de mostrar uma coisa que tu não é. Em cima da terra tu é casa, mas embaixo Deus revela o alicerce. Eu digo: rapaz, eu digo: irmã, tu não está legal, eu estou orando por ti. Eu estou vendo que o vento vai vir, vai arrancar essa casa. Vamos cavar junto em oração para edificar a tua vida espiritual na rocha, para te aguentar o tranco. Aí quando eu vejo, alguns abrem o coração: não, pastor, está tudo bem. E eu olho aquela casa e eu vejo o alicerce, Deus me mostra. Eu digo: meu Deus. Aí eu vou para a madrugada, eu vou para a oração, eu digo: Deus, tem misericórdia desse irmão, dessa irmã. Faz ele ver. Irmão, o maior cego é aquele que não quer ver. A maior mentira é aquela que eu falo para mim mesmo: eu querer ser algo que eu não sou. O Evangelho, ele tira a nossa máscara. Nós somos obrigados a ser quem nós somos. Aleluia. Finalmente, depois de Jesus ter falado de tantas coisas, Ele vai falar dos dois fundamentos. Não foi em vão Ele ter falado isso. Ele está dizendo: eu estou pregando para dois tipos de pessoas. Jesus está dizendo: aquele que vai ficar firme e aquele que parece que está firme. Com essa parábola, Jesus coloca a pedra fundamental da nova aliança. Ele vai colocar a pedra fundamental da nova aliança para a minha e para a tua vida. Aleluia. Eu ouvi falar de um lugar terrível, muito terrível. Inclusive está escrito na Bíblia. O nome desse lugar é inferno. A Bíblia diz que é fogo e enxofre. E a Bíblia diz que existe um verme que a pessoa sente como se estivesse comendo a carne, mas não come. Outro dia eu vi um testemunho de um doutor ateu, cardiologista, e de tanto ele ter experiências de pessoas que morreram e voltaram gritando: socorro, me ajuda, meu corpo está queimando, ele começou a acreditar que realmente existe o céu e existe o inferno. Uma mulher contou um testemunho que ela queimava e ela sentia um verme comendo a carne dela. Eu já contei aqui, eu quero relatar para você novamente, casa espiritual, para exortar você, porque eu te amo. Nosso amado pastor Cisino Bernardino, que já descansa no Senhor, um dia ele contou um testemunho e isso impactou a minha vida. Ele estava aqui em Blumenau, no hospital Santa Catarina, com a falecida esposa dele, que ela tinha partido primeiro. O pastor Cisino já partiu, os irmãos sabem. Pastor Cisino Bernardino de Camboriú. Ele estava ali e de repente uma enfermeira chamou ele e perguntou: o senhor é pastor, né? Ele disse: sim. O senhor pode vir aqui orar por uma pessoa? Enquanto que ele foi indo com essa enfermeira, ele disse: sim, eu posso ir. Ela começou a contar que ela gritava de dor, e ela gritava dizendo que não aguentava mais o corpo dela queimando, para jogar água nela. Ela disse assim: ei, pastor, o senhor não estranha, o quarto está encharcado de água, o chão parece uma piscina. Nós jogamos um balde de água em cima dessa mulher, ela grita que o corpo dela está queimando, pastor, vai lá orar por ela. E quando ele abriu a porta, que ele entrou no quarto dessa mulher, o Espírito Santo falou para ele assim: ei, ela está na transição da vida para a morte, e o corpo dela já está queimando no inferno. Ela já está sentindo o corpo dela queimar, mas ela está na transição. Quando o salmista escreveu no Salmo 23: ainda que eu ande por um vale à sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. O salmista está falando desse momento que eu e você vamos passar. Jesus passou. Quem está com Jesus na hora da morte fica sossegado. E o pastor Cisino disse: Senhor, o que eu faço? O Senhor disse: ei, ainda dá tempo. Pede para ela se arrepender, para ela me aceitar, que eu ainda salvo ela. O pastor Cisino chegou, conversou com ela, ela se arrependeu,
ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador e ele orou por ela. Enquanto que ele orava, Aleluia. ela começou a sentir um refrigério. Ela disse: eu estou sentindo algo tão bom. Ela começou a contemplar os anjos de Deus. E naquele instante ela partiu para a glória. Você sabe como é que o crente morre? Está na Bíblia. A Bíblia diz que havia um certo homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os seus dias esplêndida e regaladamente. E havia também, pois, um certo mendigo chamado Lázaro que vivia cheio de chagas à porta daquele. E aconteceu, pois, que morreu o rico e foi sepultado. E morreu também a Lázaro. E os anjos do Senhor vieram e levaram ele até o seio de Abraão. No inferno, estando em tormento, olhando para cima, o rico viu Lázaro no seio de Abraão, ou seja, abraçado no peito de Abraão. E ele disse: pai Abraão, mande a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e lhe refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão disse: filho, é posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem daqui para lá não podem, nem tampouco os de lá para cá. E ele disse assim: pai Abraão, então eu te rogo que mande a Lázaro na casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que lhe dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormento. E Abraão disse assim: ei, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando o crente morre, vem os anjos do Senhor. Deus. Não é só um, vem um exército. Ele vai tocar em ti e vai dizer: ei, acabou o sofrimento. Não vai ter mais dor. Acabou a luta. Agora vai ser só paz. E os anjos do Senhor nos conduzem. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa? Aleluia. A gente já sofre tanto nessa terra, irmão. É trabalhoso, dias difíceis, sol quente. Às vezes a gente passa fome, trabalhando, chega em casa cansado. Ainda a partir daqui para o inferno, irmão. Não. Eu não aceito isso para mim e para a tua vida. Nessa noite eu quero aqui fazer igual Jesus disse numa parábola. E quando ele vai dizer assim, ó: um certo dono de vinha estava andando. E de longe, quando ele chegando na sua vinha, ele viu que no meio da vinha tinha plantado uma figueira. E ele olhou aquela figueira e ele viu que a figueira não tinha frutos. E ele chegou ao vinhateiro, ou seja, aquele que cuidava das uvas. Ou seja, ele chegou para o pastor da igreja e falou assim: eu observei essa figueira, ela está bonita, cheia de folhas, mas ela não tem fruto. Corta ela e lança no fogo. Salvação. Perdeu. Aí o dono da vinha vai dizer assim: ei, faz o seguinte, meu senhor, deixa eu cavar ela ao redor e colocar um pouco de adubo nessa terra, ó. E o senhor volte no ano que vem. Se ela não tiver dado fruto, então nós a cortaremos. Deus está dando mais uma oportunidade para alguém. Eita, é mistério, irmão. Oh, aleluia! A palavra está cavando ao redor aí. E eu estou aqui, ó, lançando o adubinho, irmão. Para que no próximo ano você venha dar fruto e você venha estar alicerçado na rocha. Eu quero orar com você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Queria chamar o Eliezer aqui. Vem cá, meu amigo. Meu amado irmão. Aleluia. Pega o violão ali. Aleluia. Glória. Eita, glória. Aleluia. Poder de Deus da glória.
Aleluia, Jesus. Quero perguntar se tem alguém hoje que nos visita, né, os visitantes, ou alguém que está aqui, que de repente quer aceitar Jesus, ou quer voltar para Jesus. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus, eu queria aceitar Jesus, mas como é que é? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não estou te oferecendo placa de igreja, não estou te oferecendo nenhum dogma humano, estou te oferecendo Jesus Cristo. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Para ele entrar nessa casa aí, fazer uma limpeza, ficar a casa bonita, pintar a parede, botar um azulejo novo, vidro blindex, agora é blindex, né? Eita, móveis sob medida, oh glória! Tem alguém para Jesus? Vem cá, moça, olha ali, irmão, que coisa mais linda! Então tu é o João? João está na Bíblia. Na Bíblia é Yohanan, forte, né? Aleluia, em hebraico, Yohanan. Ô João, aí tem o Emerson e a Ana. E a Vitória. Ah, é, meu amigo, aqui nós lançamos tarrafa com força. Vocês já aceitaram Jesus? Ei, Emerson? Já aceitou Jesus, mano? Olha, é agora, irmão. Eita! Ó, Alexandre. Vem cá, Alexandre. Abraço, Emerson. Mistério. Deus, ele é especialista em ele é mudador de história, irmão. Vocês já aceitaram Jesus? Vocês congregam lá em Balneário, não? Não? Estão afastadinhos? Querem voltar hoje para Jesus? É hoje. Não tem problema, irmão. Ei, irmão, depois do culto eu vou pra balada. Eu duvido você aguentar lá. Vai, eu te dou até a gasolina pra ti. Não, com todo respeito. Se quiser voltar, é hoje. Você viu que Deus falou contigo no começo do culto? A palavra foi pra ti. Sabe o que Deus falou comigo a teu respeito? Que Ele tem tanta coisa pra fazer, mas as tuas decisões pararam tudo. Você sabia que quando a gente para aqui na terra, o céu para também? Parou na terra, o céu, opa! Mas quando a gente se mexe aqui na terra, varão, lá no céu começa uma correria de anjos para lá para cá, vai, bora. Abre a porta, abençoa, dá o livramento, cuida, guarda, esconde, ali, a família, o filho, o trabalho, vai. É anjo assim, Amém, Jesus. é forte esse negócio. Se quiser, não quero constranger vocês. Glória. Nós temos uma família todinha para Jesus, igreja. Eita, glória! Tá aqui o Emerson, a Ana, o João e a Vitória. Eita! Vocês são a minha vitória. Também? Vai devagarinho, sem pressa. Deixa Deus fazer. Fica tranquilo, varão. Deus, ele vai fazer na obra. Deus vai fazer na obra. Ele vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Vai mudar o teu cativeiro. Vai te cercar de profeta. Vai te direcionar. Vai abrir uma porta boa de emprego para ti. Fique em paz, irmão. Deus, ele tem o melhor da terra para quem serve ele. Aleluia. Irmão, quando eu te vi sentado ali, eu me vi, meu irmão. Como se eu estivesse me vendo, irmão. Estou falando, estou sendo sincero para ti. Glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente, João, Vitória, Ana, Emerson, e o casal, se quiser também, fica à vontade. Vocês querem hoje aceitar Jesus e voltar para Jesus? Eu preciso que vocês repitam comigo o que eu vou falar, tá bom? Jesus disse assim um dia: olha, aquele que me confessar publicamente, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Aquele que me negar, eu negarei também. Tá certo? Então eu quero que vocês repitam comigo assim. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. E a partir de agora, Espírito Santo de Deus,
Você tem toda a liberdade para agir, para trabalhar e para moldar a minha vida em nome de Jesus. Amém. Bate palma para Jesus, igreja. Fica aqui, não sai daqui não. Até um casal ali. Foi a família toda, mais ele ali, foi o menino também. E mais um casal. Pronto, fica aqui agora. Agora a igreja vai orar por vocês. Eu falei pro Emerson aqui no começo do culto. Eu digo, Emerson, aqui nós somos uma família. Ou todo mundo come ou todo mundo fica sem comer. Ou todo mundo vem com um sapato no pé ou vem todo mundo descalço. Esse negócio de um ser melhor pro outro, não. Aqui é todo mundo igual. Você não me passa aperto, irmão. Você me procura. Você vai ter que puxar a orelha dos irmãos aí. Que passa aperto não me fala. Mas dá um jeito, irmão. Fizemos um stick, puxa, corta um pacote de feijão no meio. Mas dá um jeito. Aleluia, Jesus. A igreja é isso aí. Não tem desse negócio. Ou todo mundo almoça ou todo mundo vai jejuar. Amém? Igreja, levanta a mão para cá. Nós vamos orar. Se você sentir de vir aqui orar por alguém, temos aqui o Senhor, temos que orar pela família dele, que ele quer oração. Queria que o Alfredo ungisse ele com óleo. Ora por ele, Alfredo. Isso, presbítero Alfredo. Levanta a mão para cá, igreja. Se você sentir de sair do teu lugar e abraçar alguém aqui, venha e faça isso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos nessa noite, Senhor. Que hoje, Pai, eles estão, eita, aleluia, cavando o fundamento, Pai, para ficar firme na rocha. E nós queremos te pedir, Senhor, Espírito Santo, habita nessas casas agora. Entra em cada casa aí, Senhor. Faz morada. Tira o que é preciso tirar. Vai transformando, vai libertando, vai curando, vai sarando. Vai dando, Senhor, uma nova perspectiva de vida, Senhor. Abre os céus sobre a mente e o coração deles, Pai. Que eles venham viver o melhor da terra. Que eles venham, Senhor Jesus, a viver o sobrenatural, Pai. Senhor, que o Senhor venha cuidar, guardar, livrar, proteger, dar entendimento, graça e sabedoria
intolerante à lactose ali, essa menor ali. Isso, vai lá, mas tem 3, isso, tá bom, vamos lá. Tem mais uma, vem cá, então pode ser o irmão Patrício. Pega aquela dali, Patrício, que é pro menino ali, pro Felipe. Isso, pode servir, mas depois nós vamos orar. Irmão, quem tá tudo certinho, tá na bênção, você se analisa você. E você pode participar da ceia, já é batizado, permaneça em pé. Aquele que não quer, ou não está querendo participar, ou congregue em outro lugar, quer participar na sua igreja, fique à vontade. Só para nós saber quem vai participar ou não vai, permaneça em pé. Eu vou ministrar aqui a palavra acerca da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, né? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que ele é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Olha só, é dado por vocês e façam isso em memória de mim. Ele fez por nós e façam em memória de mim. Jesus falando. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, façam em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer esse pão e beber esse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que come ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um, pois, analise a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Se tem uma coisa que tem aqui nessa igreja, é amor. Aleluia. Isso, e aqui não tem esse negócio de apontar dedo, não. Olha aí, vê como é que você está. Irmão, eu apontar um dedo, tem um pro céu e 3 para mim, né? Então não se aponta o dedo. Eu vou me analisar aqui, você se analisa aí, certo? A palavra, ela é bem clara. Pronto, irmão, é desse jeito. Simples assim. Eu quero que você segure nas tuas mãos ali, junto com os obreiros vão vir, vão passar aqui ainda, né? Tem ali o pastor também. Glórias a Deus. Aleluia. Ah, tá bom. Vem. O Israel está segurando para a Cleide ali, né? O Israel vai se batizar esse ano em novembro, né? Domingo nós temos discipulado. Pastor, eu queria me batizar para participar da ceia. Vem domingo. O diácono Alexandre está ali, dá o discipulado aqui na igreja, no horário do culto. Começa às 18h30 o culto do domingo, né? Com oração. 7 horas da noite começa o culto. E começa o discipulado. O culto acaba 8h30 da noite para dar tempo para os irmãos ir para casa e tal, né? Aproveitar indo domingo com a família. Ficou faltando um. Ficou faltando 2. Vamos lá providenciar. Tá lá, o presbítero está passando ele. Ah, tá bom, pensei que tinha acabado. Tá bom, tá bem. Vamos lá, vamos esperar os irmãos todos participarem, né? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, isso aqui é a festa do amor, né? Aqui em Coríntios, eles participavam semanalmente, né? E era chamado da festa do amor, né? Participavam com alegria, tá certo? Paulo também escreve em Coríntios, no capítulo 13, né, 2 Coríntios, 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre o amor. Ele vai dizer: se eu não tiver um amor, não adianta nada, né? Eu ter dom, eu isso, aquilo. Se não tiver amor, não adianta, né? O principal realmente é o amor, né? Em nome de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Tá, os irmãos que aceitaram Jesus voltaram aí. Fica firme, quiser congregar com a gente, mais abração aqui. Estamos aqui para somar no ministério da obra de Deus. Nosso alvo é povoar o céu. Tá bom? Esse é o nosso trabalho. E tem vaga. Tem vaga para pregador, tem vaga no ciclo de oração, tem vaga para cuidar na salinha, tem vaga no som. Nós estamos usando de um sonoplasta para nos ajudar. De repente, irmão, eu queria mexer no som, eu entendo um pouquinho, eu quero aprender. Por favor, procure o pastor Reinaldo aí. Precisamos de mais um ali para ajudar. Né? Pessoa dificuldade, o pastor Reinaldo, o Alexandre, nós estamos ali meio se ajudando, mas precisamos de um camarada para estar aí no som, de repente vai que é você, né? Aleluia. Amém? Eu quero que você preste bem atenção. Jesus disse: esse é o meu corpo. Todos, tá certinho ali? Então é isso. Esse é o meu corpo, que ele é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos orar primeiro? Senhor, nós apresentamos esse pão e nós te pedimos, Senhor, purifique e santifique agora. Que seja um alimento espiritual, fortalecimento espiritual. Nós entendemos que o Senhor se entregou voluntariamente por nós, Pai. E nós vamos fazer isso, Senhor, em memória do Senhor, para agora, do teu nome, para nós sermos tuas testemunhas. Purifica e santifica, Pai, o pão neste momento, em nome de Jesus. Participa do pão com alegria, igreja.
Este cálice, Jesus disse, é o cálice na nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que você beber em memória de mim. Isso aqui é o sangue, representação, né, do sangue de Cristo. Ele se esvaziou completamente. Quando furaram o lateral dele na cruz, saiu água e sangue. Ele se esvaziou completamente. Fez isso por nós. Se entregou por nós. Ele olhou para mim e para ti e disse, vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem um lugar preparado para nós, irmão. E tudo isso mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Senhor, purifica e santifica, Pai, o suco da uva agora, Senhor. Que seja um alimento espiritual, Pai. Que seja um remédio, Pai. Que seja cura. Que seja um transformador, fortalecedor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, purifica e santifica. E a tua igreja participa com alegria. Em nome de Jesus, participa, igreja. Se você quiser falar um pouquinho com o dono da casa. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Fique firme com Jesus, irmão. Nós estamos chegando no tempo do fim. A Bíblia já se cumpriu. Nós estamos no intervalo. Tem muita coisa acontecendo. A hora está chegando e nós voltar para casa. Está chegando a hora de nós voltar para casa. Vai ser o momento mais histórico do planeta. O povo que subiu. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Vou fazer a oração para encerrar. Depois da oração, com o tema, eu ainda tenho algo para falar. Você segura aí, tá? Glórias a Deus. Amém? Deu certo lá? Vamos se colocar de pé. Você que está sentadinho, levanta aí. Eu não sei que você está, né, com o bebê no colo, está cansadinho. Fica sentado, tá? Eita! É mesmo, né? Tem que fazer esse negócio, né? Glória a Deus. Aleluia. Depois do amém, nós queremos orar pelos bebês. Deus tocou no coração do irmão para nós orar pelos bebês. Irmão, que é uma coisa que eu respeito aqui é o que Deus manda fazer. Tá bom? Depois traz os bebês tudo para cá, depois pega a minha menina, deve estar com alguém aí no colo de alguém. Traz a Rebequinha para cá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua proteção fiel, soberana, verdadeira, justa, Pai, sobre as nossas vidas, na continuação deste fim de semana. Nos guarda, nos protege, nos livra, nos esconde, nos faz invisíveis aos olhos do inimigo, Pai. Também pedimos, Senhor, que o Senhor venha guardar os nossos filhos, amém, que o coração deles santos e reconhecíveis na tua presença, Pai. Senhor, nós pedimos a tua bênção, nos dá saúde para caminhar na terra, repreende todo o mal da nossa vida, Senhor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Quem recebe diz amém. As duas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Todos que recebem dizem amém. E o nosso tema é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus abençoe, irmãos. Nós temos uma cantina hoje. Olha o pastor aqui, rapidinho. Nós temos uma cantina. Essa cantina é para ajudar o departamento das crianças, para nós fazer ali uma surpresinha ali. Vai ter um mistério com as crianças aí para frente, aí, Dia dos Pais. Dia dos Pais. E também em outubro, Dia das Crianças, né? Dia das Crianças, tá, minha Rebequinha? Tá bom? Uma surpresinha para as crianças no Dia das Crianças, comprar um negocinho para eles e tal. Pega ali, irmão, um cachorro quente, um refrigerante. Tá bom? Em nome de Jesus, ajuda aí o ministério, a gente está abençoando as crianças, amém? Se alguém quiser oração, tá aqui os homens de Deus para orar por você, pela sua casa, sua família. Quem quiser oração, nos procure, estamos aqui para trabalhar por Jesus. Você que nos visita, obrigado. Que Deus abençoe. Visitante importado de Balneário, Deus abençoe. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vai na paz do Senhor. Amanhã nós temos culto. Amém? Deus abençoe. E traz o bebê para cá, porque o Alfredo vai orar pelos bebês. Aleluia. Cadê o Alfredo? Não, os obreiros
os obreiros, né? Quem é presbítero, vamos ungir as crianças, amém? Oração também? As crianças só? Ó, tem um bebê grandão aqui. Eu vou orar para esse bebê grandão. Deixa eu sair.